O repórter Canção Nova vai para a Ucrânia, te leva a conhecer histórias de religiosos que se dedicam ao Evangelho de Jesus Cristo e à esperança e salvação cristã em locais destruídos e remotos. 2000 anos depois, é como se os Atos dos Apóstolos se atualizassem. E desde os tempos de Cristo, a região onde está a Ucrânia se tornou o grande centro do cristianismo para aquela parte do mundo. Bem-vindo, o repórter Canção Nova está começando. Após a queda da União Soviética e a independência da Ucrânia em 1991, muitos eram os ateus na região, deixando um vazio espiritual naquela população. Mas a decisão de ser fiel ao chamado de Deus fez com que muitos religiosos cumprissem a profecia de séculos, criando um grande centro de cristianismo naquela região do mundo. Talvez vocês queiram descrever em detalhes o que aconteceu aqui, mas não é possível. Aconteceu tudo na fronteira entre a realidade e a não realidade. Milagre após milagre, milagre após milagre. Foi uma grande repetição e extensão dos Atos dos Apóstolos. Tudo começou com Santo André, que, impulsionado pela vontade de contar aquilo que tinha vivido enquanto apóstolo, foi para o norte, até chegar ao rio Dníper, onde se situava a atual Kiev. Colocou uma cruz na colina e profetizou: "Esta cruz será firmamento para o grande centro do cristianismo nesta parte do mundo." Depois de Santo André, muitos se esforçaram para cumprir a profecia. 900 anos mais tarde, a cruz reinou verdadeiramente sobre este lugar, graças ao grande príncipe de Kiev, Vladimir o Grande. Depois de ser batizado, transformou-se de ladrão e devasso para um soberano prudente e misericordioso. Porém, continuou a punir cruelmente os pagãos. Como resultado do grande cisma, o cristianismo foi dividido em ortodoxos orientais e católicos romanos. As terras da atual Ucrânia foram confiadas à Igreja Ortodoxa. Ao longo dos séculos, surgiu a Igreja Greco-Católica. Ela reconhecia o dogma e a soberania do Papa, mas estava culturalmente enraizada no rito oriental. 3 igrejas coexistiram em paz, sendo elas o esteio da identidade cultural e religiosa da nação ucraniana. Quando os comunistas assumiram o poder, tudo mudou. A igreja passou a ser o maior inimigo do Estado. Os templos foram destruídos, os padres e os fiéis foram executados ou enviados para os gulags. O homem já não era necessário se ele não fosse útil para o futuro comunista. Divórcios, abortos, alcoolismo passaram a ser pragas sociais. A perestroika, a queda da União Soviética e a independência da Ucrânia criaram um novo espaço para o trabalho das igrejas. Mas os anos de propaganda ateia resultaram no vazio espiritual de muitos ucranianos. Porém, Deus continuou a chamar pessoas que iriam cumprir a profecia de Santo André, criando um grande centro do cristianismo nesta região do mundo.
A vocação é uma coisa estranha. Eu sempre quis ser médico, mas durante o exame para a Universidade de Medicina, tive uma inspiração. Decidi ser padre. Me levantei e saí. Fui para o seminário clandestino. Era padre há apenas 10 meses quando recebi a missão para ir a toda a Ucrânia Oriental. Sem igreja, sem fiéis, sem paróquia, sem nada. Recebi apenas território. E lá fui eu para o grande desconhecido. A Igreja Católica quase não existia nessa região. Desde que, em 1938, executaram o pároco e mais de 100 paroquianos ativos que defendiam a Igreja e a sua fé. Ninguém se lembrava que uma instituição como a Igreja Católica alguma vez tivesse existido. Ninguém queria mais se lembrar. A igreja foi transformada numa oficina de conserto de equipamentos de cinema e em armazém para bilhetes e cópias de filmes. Em 7 de janeiro de 1991, foi celebrada nas escadas da igreja em Kharkiv a primeira missa depois da guerra. Estiveram presentes 5 pessoas. Eu fiquei muito surpreso que nenhum deles, embora afirmassem ser cristãos, soubessem fazer o sinal da cruz. Quando eles ouviam "O Senhor esteja convosco", eles respondiam "Obrigado, Padre". Aquela missa demorou 1h30, pois primeiro eu tive que explicar tudo o que fazemos na missa e só depois eu celebrei. Foi o início da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. Entrem, por favor. Olá, como estão? Que bom que chegou, Olá, professor. Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, como vai? Olá, Padre. Como vai? Como vai? O Jerzy veio pela primeira vez e nós começamos as celebrações. A primeira missa foi celebrada nos degraus. Foi um grande esforço. Os motoristas que passavam por nós aceleravam e buzinavam porque pensavam que nós éramos loucos por estarmos ali daquela forma. Eu estava descendo a rua e vi um aglomerado de pessoas. Atrás de mim passavam pessoas e, às vezes, um automóvel. Atrás de mim estava o mundo ao qual eu pertencia. À minha frente estava um mundo que eu não conhecia. Eu percebi que não podia continuar em cima do muro. Tinha que ver onde estava a verdade. Já estávamos em 1991, quando, em geral, toda a sociedade começou a ter um ponto de vista diferente acerca de coisas como a igreja, a fé, Deus, já não eram ridicularizados ou proibidos. Finalmente já podíamos falar disso. Não falávamos destes assuntos em casa, pois era a União Soviética. Por isso a religião era descrita como o ópio do povo, isto é, do povo ignorante. Nós dizíamos sempre que a igreja é para as avós, que não sabem nada, que nunca estudaram e que não sabem que Deus não existe. E só aquelas avós, com os seus lenços e velas, é que iam à igreja. Eu nunca
nunca tinha lido a Bíblia, portanto eu não sabia. Só conhecia o ateísmo que estudava na universidade. A carreira, um papel na sociedade, estes eram os valores amplamente promovidos, eram vistos como algo bom, importante, algo que deveríamos nos esforçar para alcançar. Também a luta contra o imperialismo no mundo, como viver sem ela. Quando percebemos que a União Soviética tinha acabado. Então eu vi que tudo o que nos tinha sido ensinado era mentira, que basicamente nos tinham enganado. Em relação à fé e à filosofia sobre o significado da vida, antes o partido dava resposta a essa pergunta, mas agora não é nada claro. Qual o sentido da vida? Por que é que deve viver, como orientar a vida e o que fazer com ela? O que é a vida de verdade? Bem, as palavras da Bíblia se encaixam com perfeição. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E, de alguma forma, lentamente, a existência, digamos, deste mundo invisível se tornou mais real. O que significa que a vida não se limita apenas àquilo que pode ser pesado ou medido. Não há igreja por causa da igreja. Não há fé por causa da fé. Nem sequer há amor apenas por causa do amor. Porque a essência do céu reside numa coisa: em servir aos vivos. Para que cheguemos às escadas da casa do Pai. Após lhe apresentarmos nossa fraqueza, teremos a honra de ser convidados para a casa do Pai. Vamos entrar com o sentido da vida plena. Cada situação da vida terá um sentido completo. O Padre Jerzy, com certeza, teve uma grande influência. Ele passou muito tempo respondendo às minhas perguntas. E aí, de alguma forma, ajudou para que as respostas aparecessem. No momento em que me apresentei a ele, e mesmo depois de me ordenar, ele me ajudou muito nessa busca. Me ajudou verdadeiramente. O Padre Jerzy, ele não complicava. Os chamava pelos nomes. E lhes mostrava aquilo de que eram capazes. Ele dizia: vocês não são qualquer um. Por isso não se contentem com pouco. Vieram até aqui, portanto continuem. Deram um passo. Vamos, deem mais um. Vamos, saltem, está na hora. E ele sabia lhes mostrar algo para além dessa realidade sombria, para além daquelas prateleiras vazias. Ele dava esperança às pessoas. O Padre Jerzy foi enviado para cá sozinho. Ele viajava por todo o Oriente. Aqui lembram-se dele como um louco. Um louco de Deus. Ele renunciou a toda a sua juventude para servir aqui.
Eu fui às principais cidades de outras províncias. Conseguimos restaurar as paróquias católicas em cerca de 2 anos. Eu celebrava a maioria das missas junto das ruínas das igrejas católicas ou das igrejas que já tinham outros fins. Às vezes celebrava em apartamentos. Eu batia a porta das pessoas para pernoitar e comer alguma coisa. E no próximo bloco vamos conhecer a ação caritativa da igreja na Ucrânia pós-União Soviética. Caridade que fez a igreja renascer e manter a fé viva naquela região. Uma fé viva e vivida com a caridade levada pela igreja, não de forma política, mas como presença de Deus. A caridade das pequenas irmãs missionárias da Divina Misericórdia foi o renascimento da igreja na Ucrânia Oriental. E após o colapso, cada um, pensando em si mesmo, foi o abraço e o acolhimento que levou dignidade humana aos filhos de Deus. Esta é a nossa casa, ao lado da igreja. Estas são as nossas camas, os nossos guarda-roupas. Aqui está uma mesa, o escritório. Não só das irmãs franciscanas, mas de toda a igreja, de toda a paróquia. Aqui onde estou é onde as irmãs fazem as refeições. Assim, muitas vezes, pinga a água do teto para o prato. Mas isso não nos incomoda. Não vemos problema nisso. Para nós, aqueles foram os anos mais belos. Era duro porque as condições eram difíceis, mas a comunidade era tão maravilhosa, a fé era tão viva, as pessoas eram recém-convertidas. Tudo o que elas fizessem, como elas viviam, elas não falavam nem pensavam, mas simplesmente viviam a fé. Sim significava sim, não significava não. E não havia nada pelo meio. Eu gostei tanto daquele tempo. Naquela época eu aprendi muito como cristã, como católica, sobre essa fé viva. E até hoje é naquele tempo que eu me apoio e isso me ajuda demais. As irmãs vieram e deram início às obras de caridade na igreja. Dar de comer aos sem-teto. Era uma igreja destruída, impossível de reconstruir. Mas ao lado havia um quiosque. E era aí que elas serviam os pobres. Elas lhes davam remédios e comida. Esta era a realidade. A igreja em ruínas, padres em barracões, mesmo assim cuidavam dos pobres. Oi, irmã, estou precisando de um cachecol. Sim, mas aqui só há roupa de senhora. Só de senhora. A senhora não tem um cachecol? Eu vou agora buscar. E chapéu? Tem chapéu? Não tem nenhum chapéu. Está bem. Depois da queda da União Soviética, o país entrou em colapso. O sistema de valores se desintegrou. Cada um só pensava em si. E as pessoas que antes tinham trabalho e tinham uma situação segura ficaram sem emprego numa situação instável. Muitos ficaram sem teto. O inverno foi tão rigoroso e eles viviam nas ruas. Chegavam com feridas de frio nas pernas, nas mãos, no nariz e no rosto. Era horrível. Foi a primeira vez que vimos algo assim. Já estão tão profundas. Levante a cabeça um pouco mais.
Espero poder ver melhor. Por que esperou tanto tempo? Eles disseram que vão ser retirados 2 semanas depois. Alguns deles tinham 2 faculdades, com muitos conhecimentos, mas pouca prática. Não posso prender demais, senão é pior. Não sabiam como se orientar na nova realidade. Estavam habituados ao trabalho acadêmico e não a situações tão duras. Não estou enxergando bem. Vamos lá, vai abrir um pouco, de cada lado. Era tudo improvisado. O fato de termos sobrevivido aos anos 90 é somente graças à misericórdia do Senhor e ao seu amor pela nossa nação. Parem de falar, agora vamos rezar silêncio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Отче наш, сущий на небесах. O trabalho de caridade foi a maior ajuda na história do renascimento e desenvolvimento da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. É difícil, muito difícil mesmo. Falta tudo. Arrancamos o assoalho. Temos que aquecer a casa. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Não queremos mesmo. Para que nós servimos? Só a igreja é que nos ajuda, com roupas e diversos produtos. Mas ninguém. Isto é o que temos para comer até amanhã. É a sopa que o irmão Alois nos deu. As pessoas que sofrem dizem que a Igreja Católica é a única instituição que as ajuda. Não fazemos política. A nossa única política é ajudar as pessoas e rezar. Sou eternamente grato às irmãs por terem concordado em vir para cá e terem assumido o peso da tragédia dos sem-teto. Mas o mais assustador para elas, como mulheres, foi descobrir as crianças de rua. Eu me lembro de quando me ofereci para levá-las para ver estas crianças de rua. Havia crianças sem pais ou de famílias com problemas. Elas se juntavam em gangues e viviam nos canais. A entrada era assim. Era muito fundo. Mas é preciso entrar. Após algumas tentativas, finalmente entrei. E me deparei com aquela cena. Crianças sozinhas. Quando ela chegou lá, se sentou com eles e eles começaram a ficar junto dela como se fosse mãe deles. E adormeceram logo. A irmã chorava. Ela chorava e eles dormiam. Eu não conseguia olhar para aquela cena. Havia um nó na minha garganta. Até fiquei sem ar. Aquilo foi demais. Era uma cena muito forte para todos nós.
Eles tinham o sonho de um verdadeiro lar e criaram no subterrâneo a imitação de uma casa verdadeira. Um tapete. Alguém jogou um tapete no lixo, eles encontraram e colocaram no chão. Precisavam de roupa de cama. Está preta de tão suja, mas não podíamos viver sem a manta, irmã. Nós passamos algum tempo juntos tomando chá. Eles disseram que era preciso rezar, porque eles sabiam que nós éramos católicas e religiosas, portanto, queriam rezar conosco. Era tão interessante porque eles nos tratavam como pessoas da igreja. Nós estávamos sempre falando da igreja, porque não queríamos lhes dar apenas comida, também tínhamos de levar Deus. Mas se nós tivéssemos levado apenas comida, teria sido uma ajuda por uns tempos para terem uma vida normal. Mas sem Deus, isso parecia impossível naquela situação de crise. Dávamos o alimento do corpo, que era também muito importante naquele momento, mas aqueles meninos queriam alimentar suas almas, eles não queriam o básico. Os meus pais eram alcoólatras. Minha família era problemática. Por causa da bebida, perderam 3 apartamentos, todo o dinheiro e não nos deixaram nada. Não conseguia arranjar emprego e, por isso, não tinha dinheiro para um apartamento. Então, eu fiquei na rua. Mas, no meu caso, tudo mudou. A igreja me ajudou muito. Eles me mostraram outro caminho. Me ensinaram a viver como as outras pessoas, a trabalhar, a ter filhos e criá-los. Bom, aconteceu comigo. Eu conheci a minha mulher e agora temos um bebê. E está tudo bem. Com a ajuda de Deus e com a oração, a vida com certeza melhora. Eu olho para nós, gente do leste, como crianças de um orfanato. Nós tivemos comida e boas condições de vida, mas não tivemos o amor dos pais. E quando não se tem isso, é como se tivéssemos sido fechados num orfanato e só nos interessam as coisas materiais. De repente, os pais chegam, abrem a porta, dizem que andaram à nossa procura durante todos esses anos e agora querem nos abraçar. O padre Jerzy fala da dignidade humana, que ela não vem pelo fato de eu ser membro de Komsomol, uma filha da União Soviética, mas que eu sou filha de Deus. Somos todos do orfanato chamado União Soviética. O padre Jerzy nos tirou de lá. No próximo bloco, como a guerra entre Rússia e Ucrânia afeta o mundo e como a esperança se mantém para que os dias de bombardeio se encerrem. Acompanha a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, muitos são os debates, as acusações e as incompreensões. Mas tem sido na fé em Deus que muitos acreditam na possibilidade de um cessar-fogo definitivo e na salvação de milhares de vidas. A igreja se pôs diante dos que sofrem, acolhendo e levando palavras de esperança. Em 24 de fevereiro, o mundo acompanhou com tensão os ataques de tropas russas à Ucrânia,
causando apreensão a todo mundo e à Santa Sé. O Papa Francisco, inclusive, foi à embaixada da Rússia e manifestou sua preocupação com os confrontos. Segundo Francisco, toda a guerra é rendição às forças do mal. Apelo a todos aqueles que têm responsabilidade política para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é Deus da paz e não da guerra. Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que provoque ainda mais sofrimentos às populações. O Papa, então, chama a atenção, apela aos responsáveis políticos, aos líderes mundiais, para que façam um exercício de exame de consciência pessoal diante de Deus, e a importância desta paz, deste acordo, porque quem sofre no final é a população local, no momento de pedirmos, de batermos na porta da casa de Deus e pedir: Senhor nosso Deus, concede-nos a paz, muda os corações, toca os corações desses líderes, para que possamos realmente viver em paz. Então a oração tem um poder imenso. A oração pode mudar essas realidades. Além das orações, é preciso ajuda física, material, para que a população e os religiosos presentes em áreas de conflito possam estar em segurança. A ajuda à igreja que sofre está acompanhando e enviando apoio aos sacerdotes e religiosos que estão neste momento na Ucrânia. A CN há muito tempo que já mantém uma ajuda com a Ucrânia, desde os anos 50. Por todo o mundo, ucranianos estão sendo acolhidos, os que fogem das bombas e os que sentem à distância a dor e o medo dos compatriotas. Em Portugal, a igreja se mobiliza para receber refugiados e se une em oração. Esses apoios todos fazem uma rede, juntamente com a oração, fazem uma rede não só cá em Portugal também, graças a Deus, mas pelo mundo fora. Isso faz imensa diferença. Para nós cristãos, paz, verdade, amor, não são palavras vagas. É pessoa, tem nome, é Nosso Senhor. E é por Ele, só por Ele e com Ele é que podemos construir a paz. Pela conversão da mensagem de Fátima. Conversão, penitência tão necessária nestes dias que o meu povo está a fazer, de joelhos, no gelo, na neve, todos os dias. Uma procissão de velas percorreu da igreja frequentada pelos pastorinhos até os Valinhos, local da 4ª aparição de Nossa Senhora de Fátima. A iniciativa, organizada por um grupo de amigos da paróquia, teve a participação de famílias ucranianas que vivem em Portugal. Quase 1000 pessoas rezaram o terço e suplicaram o fim da guerra. Crianças ucranianas vestiram-se de pastorinhos e levaram a bandeira do seu país. Na Cidade da Paz, a comunidade escolar também se mobilizou num ato de solidariedade aos ucranianos. A iniciativa, promovida pelo Centro de Estudos de Fátima, reuniu alunos de outras escolas, que juntos fizeram um apelo pelo fim da guerra. Na fronteira com a Ucrânia, voluntários se mobilizam para ajudar os refugiados que não param de chegar. As pessoas estão doando itens de higiene pessoal, comida, roupas, alimentos não perecíveis, essa parte de comida, água. É lindo de ver essa doação, pessoas abrindo as suas casas para os refugiados. Situação muito triste, muitas mães vindo com as crianças e sem os maridos, porque os maridos tiveram que ficar para lutar. É uma situação triste demais e a solidariedade e o amor tem sido assim gigantesco, tem sido lindo de ver, tanto dos poloneses como dos estrangeiros. A gente está fazendo o que dá e rezar, O mais importante é rezar para que essa paz aconteça e chegue logo e que Deus tenha misericórdia do seu povo ucraniano. Assim como o Padre Jerzy e as pequenas irmãs missionárias da Divina Misericórdia, muitos consagrados foram para a batalha. Uma luta de acolhimento, de esperança e fé. Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Padre Lucas Perozzi é vigário da paróquia Dormição da Santíssima Virgem Maria em Kiev, capital da Ucrânia. A expressão no rosto do sacerdote não esconde o medo e a incerteza do amanhã. A situação é a situação de guerra, E ninguém pode, eu acho que ninguém sabe o que é isso se não vive, No começo eu tinha muita sensação de como se eu estivesse dentro de um filme. Muita gente naquele momento me falava: volta para casa, volta para casa, volta para casa.
Não, mas a minha missão não é voltar para casa. Não foi eu que decidi também. Eu aceitei. Dias antes da invasão russa, o sacerdote estava em missão em outra cidade. Padre Lucas mostrou a parte interna da igreja e como estão se organizando no acolhimento das mais de 30 pessoas que já estão na paróquia. As salas foram improvisadas como dormitório e cozinha. O padre está alojado com um colchão atrás da capela. Janelas e portas foram isoladas para prevenir a entrada de estilhaços e ajudar os fiéis a se esconderem. E quando eu soube da guerra, a primeira coisa que eu fiz foi subir no carro e vir para cá. E a preocupação, vou conseguir entrar? Vou conseguir entrar? Cheguei aqui 2 minutos antes do toque de recolhida, né? Estamos aqui em cima na parte onde é o dormitório nosso. Normalmente nós não dormimos mais aqui, porque tem perigo de bomba, estamos dormindo tudo, todo mundo estamos lá embaixo, no piso inferior, né? Oleksandra Petrusenko mora em Kiev e nunca passou por momentos de agonia e medo como nos últimos dias. Após tentar fugir do confronto na cidade, encontrou refúgio na paróquia. Не знаю, страх просто очень был большой ночью, когда летали эти самолеты, взрывались. Eu não sei, eu tinha muito medo quando voavam os aviões e jogavam as bombas e as explosões eram muito grandes. Nós tentamos escapar de Kiev, não muito longe, assim, fora da cidade só. Temos tranquilidade. Graças ao pároco e a todos os nossos irmãos que dão este calor e a paz. Nós só rezamos. É a única possibilidade. Defender a fé e a tranquilidade. Como eu dizia também para o meu filho, também eu dizia, quem pode ajudar a nós? Somente Deus, ninguém mais pode nos ajudar. É por isso que encorajo todos vocês a aprenderem a amar neste momento trágico. Não nos deixemos dominar pelo ódio. Não usemos sua linguagem e suas palavras. Segundo a sabedoria popular, quem odeia o inimigo já está derrotado por ele. Eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Mais amada do mundo. E a única coisa que eu consigo falar, me expressar, é dizer que eu também amo ele. E dizer que ele é bom. Que ninguém aqui não se deixe enganar pelo que está acontecendo aqui ao redor. O enviado especial do Papa Francisco à guerra na Ucrânia, cardeal Konrad Krajewski, presidente do setor da caridade do Santo Padre, afirmou ter levado as armas mais sofisticadas do Evangelho: oração, jejum e esmola. Eu não sou um diplomata. Eu vim aqui com a lógica do Evangelho. Era isso que Jesus faria. Ele estava sempre do lado das pessoas que sofriam. É por isso que rezamos. Normalmente o Evangelho nos fala das 3 armas mais sofisticadas do mundo: oração, jejum e esmola. Se uma guerra pode significar os maiores exemplos de desumanidade, o amor, o carinho e a fé, além da esperança, se fortalecem e provam que sim, existe humanidade mesmo em meio aos conflitos. Em tempos difíceis, a população ucraniana tem encontrado formas de seguir em frente e resistir à guerra, como um casamento, por exemplo, que trouxe um pouco de alegria ao momento de dor. Lécia e Valery são soldados do Batalhão de Defesa de Kiev. Decidiram oficializar a união. Mesmo com seus trajes militares, ela não dispensou o véu e o buquê. E ele conseguiu brindar o momento. A música também tem sido uma aliada para passar pelos dias de apreensão. E a pequena Amélia, de 7 anos, cantou Livre Estou, da versão brasileira do filme Frozen, enquanto se escondia em um abrigo. Em outro ponto de reunião de civis em Kharkiv, uma das cidades mais bombardeadas da Ucrânia, Vera Litovichenko toca seu violino, confortando com o som as pessoas a seu redor.
Muitas paróquias atuam com o auxílio da Caritas, da ajuda à igreja que sofre de diversas frentes católicas no país. Os cardeais enviados pelo Papa Francisco visitaram fronteiras da Ucrânia entre a Polônia e a Hungria e os centros de acolhimento aos refugiados e levaram ajuda aos necessitados em território ucraniano. Entre os que ainda permanecem, a esperança de pôr fim à guerra ressoou nas notas da Orquestra Sinfônica Clássica de Kiev, na Praça da Liberdade. O concerto, de acordo com o regente da orquestra, é uma ação de paz e quer chamar a atenção do mundo pelo fim da guerra. A orquestra tem cerca de 70 integrantes, mas apenas 20 deles ficaram em Kiev. Os músicos tocaram os hinos da Ucrânia e da União Europeia e outras peças. O concerto ao ar livre, chamado Free Sky, foi transmitido ao vivo por canais de TV ucranianos. As forças de defesa do país estavam nas ruas ao redor e verificavam veículos atrás de barricadas e fortificações. Nos ares da Ucrânia, além dos sons da guerra, ecoam a melodia da vida e a harmonia da paz, as notas da esperança de um povo que luta pela liberdade. E como um ato de amor e esperança, e a pedido do Papa Francisco, a Rússia e a Ucrânia foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria neste 25 de março, durante a celebração da penitência na Basílica de São Pedro. Em Fátima, na condição de legado pontifício, estava o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro apostólico, que fez o ato de consagração na Capelinha das Aparições. É um ato cheio de significado nestes tempos conturbados que vivemos. Este é um ato profundamente ligado a Fátima e à sua mensagem. Ligado a Fátima e à sua mensagem porque, neste lugar, Nossa Senhora pediu precisamente a consagração ao seu Imaculado Coração. Um ato ligado a Fátima porque este é um lugar profundamente unido ao Santo Padre, e este é um ato do Santo Padre, é a vontade expressa do Papa Francisco, mas uma ligação a Fátima ainda, porque este é lugar de paz, lugar onde diariamente se reza pela paz. Este ato de consagração pretende, nestes tempos, ser uma prece pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia. Para Fátima, pela importância do Imaculado Coração na mensagem, mas também por esta ligação ao Papa, o Bispo vestido de branco. Não podemos ficar indiferentes a esta situação e acreditamos na força da oração. Acreditamos que a oração é fundamental para conseguirmos a paz. Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei esse nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz. Confiamos que mais uma vez, por meio do vosso coração, virá a paz. Assim a vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. Por vosso intermédio, derrame-se sobre a terra a misericórdia divina e o doce palpitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. Maria, mulher do sim, sobre quem desceu o Espírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Descedentai a aridez do nosso coração, vós que sois fonte viva de esperança.
Tecestes a humanidade para Jesus. Fazei de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nossas estradas. Por favor, guiai-nos pelas sendas da paz. Amém. Que possamos rezar pela Ucrânia e pelo fim dessa guerra. O repórter Canção Nova de hoje termina aqui e volta na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Tchau!